A Maria do Carmo foi escolhida, eleita, encaminhada pelo Luiz para fazer parte da Academia de Letras pelo seu grande trabalho que a vida toda ela fez com a questão do trabalho voluntário. Ela tem um grande número de trabalho voluntário, de repercussão não só na faculdade de Muriaé, mas fora, porque inclusive esse trabalho dela tem ramificação para fora de Muriaé, né, Marcelo? Então, esse trabalho da Maria do Carmo na faculdade, através desse trabalho voluntário, a capacitou e muito para que ela pudesse ser indicada para a Academia Muriense de Letras. E além do trabalho voluntário, a dedicação dela ao magistério. E ela dedicou tanto ao magistério que ela especializou na educação para o surdo. Não sei se foi autodidata. Não, fiz um curso, fez um curso e tudo para esse trabalho com surdo mudo. Nós não tínhamos esse trabalho aqui, e foi através da Maria do Carmo que foi implantado aqui em Muriaé o vocabulário de sinal, e que está aí, não sei aonde está atualmente, quem trabalha, quem forma. Então, por aí a gente sente a presença da Maria do Carmo na faculdade, a presença na comunidade, a presença no mundo social de Muriaé. E esse trabalho voluntário continua. Ela está trabalhando ainda aonde você... na AMA, na Associação dos Autistas de Muriaé. Está trabalhando arduamente lá, presencialmente, semanalmente, e ela não abre mão. Das terças-feiras, ela está lá ajudando, dando aula, orientando os alunos e os pais. Então, isso tudo credenciou e muito mais, se ela tivesse escrito uns 10 livros aí, para fazer parte da Academia Muriense de Letras. E ela, até a escolha do patrono dela foi bastante singular, porque ela foi apresentada ao patrono. Ela conheceu o patrono. Uma palestra que ele fez aqui, né? E outra em Belo Horizonte, Maria. E ela foi a Belo Horizonte também. A primeira foi Belo Horizonte, depois aqui. Então, ela mais do que nunca, desde os membros da academia, é aquela sagetia, o amor desesperado do Luiz pela Cecília Meirelles. A gente tem este carinho e essa ternura da Maria do Carmo para o patrono, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, que ela o conheceu pessoalmente, ela falou pessoalmente com ele, ela esteve com ele. E então isso aí tem um significado bastante grande. A impressão que foi a única, não sei, aqui de acadêmica, que teve esse privilégio de... Pois é, mas não, de conhecer o patrono, assim, em vida, né? De conhecer. Mas eu já tive essa honra. É mesmo. Isso. Isso. Então, aí a gente, por isso vamos convidar a Maria do Carmo, e ela vai trabalhar conosco aqui essa tarde, nos apresentar Bartolomeu, e com certeza nós vamos aprender muito. Eu acho que a gente tem que descobrir o sentido da nossa vida, né? E o meu foi de ser professora. E eu trabalhei muito com alfabetização. No projeto que a Marília falou, projeto de alfabetização de adultos, eu trabalhei em estados lá do Nordeste, da Paraíba, Pernambuco, lá no Pará, 2 municípios. Aqui em Minas também, 2 municípios. Porque eu sempre tive assim, uma inquietação com a pessoa que não teve a oportunidade de aprender a ler. Eu acho que aprender a ler é um dos melhores presentes que nós podemos oferecer para um ser humano. E aqui na faculdade eu trabalhei 20 anos. Eu vinha todos os sábados para alfabetizar os adultos aqui de Muriaé. Então, 20 anos. O projeto terminou na pandemia, porque depois mudou de direção,
Aí a irmã achou que ia dar um tempo, mas eu estou esperando esse tempo voltar, porque era muito bom, gente. Vinham os senhores para aprender a ler, para tirar a carteira de motorista, as senhoras, tinha uma que o marido que sabia contar o dinheiro que ela recebia, ela trabalha como doméstica e não sabia contar dinheiro. Tinha uma outra que o marido, que o pessoal dela foi trabalhar nos Estados Unidos, mandava o dinheiro para ela, um parente ia buscar o dinheiro no banco para ela e passava a perna nela, né? Então, elas vieram com esses objetivos de adquirir, né, mais instrumentos para poder operar melhor no social, né? Então, eu vou deixar esses livros aqui e vou contar como que eu conheci o Bartolomeu. Eu estava no Silveira Brum, trabalhando com surdos, no período que a Marília era, no passado falava delegada de ensino, né, Marília? A educação tem um termo assim meio policialesco, né? É delegada, é grade, né? É curricular, né? Isso eu já pensei nisso. Mas, então, a Marília foi uma pessoa que deu muito apoio para a educação do surdo em Muriaé, e ela também me indicou para receber a medalha do mérito educacional que eu recebi pelos meus trabalhos. Eu sou muito grata a Marília por tudo isso, Marília. Então, trabalhei 20 anos com o surdo. E essa questão, sempre me identifiquei muito com essa questão da palavra. E aí encontrei em Bartolomeu essa preocupação dele também com o uso adequado da palavra, com a palavra que edifica. Aí, lá no Silveira Brum, a Rita foi dar uma capacitação para os professores. A Rita Scuttini, nossa confreira aqui. E aí ela nos mostrou esse livro, Correspondência. Até que foi lido, né, para quando as meninas da Academia Jovem tomaram curso. Então eu encantei com o Bartolomeu, com o jogo de palavras dele. Ele escreve aqui correspondência de adolescentes ou de crianças e vai apresentando umas palavras que devem ser despertadas e umas palavras que devem ser adormecidas. E é um jogo muito bonito, de muita sensibilidade. Aí encantei com o Bartolomeu. Depois, Elias, está aqui, né? Está funcionando? Depois eu fui a Belo Horizonte no encontro de educação, psicanálise, lá estava o Bartolomeu, foi quando eu conheci pessoalmente. E ele falou tão bonito sobre a importância da infância, principalmente os 5 primeiros anos, quando a criança está com o seu cérebro igual uma esponjinha que vai assimilando tudo, a importância de os pais contarem história com a criança sentada no colo deles, olhando para os olhos da criança e conversar com a criança. Então, uma fala assim muito bonita. E depois ele veio a Muriaé. Aí eu estava dando aula aqui, só podia sair perto das 10 horas, né? Mas fui correndo para ver se ainda encontrava ele falando. Aí quando eu cheguei lá, foi no teatro, né? Alguém mais foi essa palestra? Foi, Tereza? Eu assisti aqui, eu já fui em São Paulo, no evento também. Sim. Aí eu cheguei a tempo de ouvir isso que ele falou, gente. Ele falou assim, que ele foi convidado para falar para crianças da educação infantil numa escola. E quando ele lá chegou, as crianças estavam todas sentadinhas no pátio, aquele número grande de crianças. Aí quando ele chegou, que ele olhou para aquelas crianças, ele sentiu vontade de voltar, porque ele sentiu vergonha do mundo que nós estamos oferecendo para as crianças. Isso, gente, antes, né, das telas, do celular, imagina hoje o que ele diria, né? Então foi o suficiente para eu também nunca esquecer essas palavras dele. E aí, eu trouxe para vocês uma pequena amostra, né, das obras, das principais obras, que bem para mim são todas principais. E essa foto que eu achei assim, ele expressa a leveza dele, a alegria dele, a sensibilidade dele. Aí eu fiz umas anotações aqui. E aí nós vamos ver a biografia. Eu vou pedir para alguém ler para mim, por favor, gente. Bartolomeu Campos Queiroz foi mais do que um escritor.
Nascido em 1944, na cidade de Pará de Minas, viveu a infância em Papagaios, Minas Gerais. Com formação em educação e artes, criou-se como humanista. Estudioso da filosofia e da estética, utilizou a arte como parte integrante do processo educacional. Cursou o Instituto de Pedagogia em Paris e participou de importantes projetos de leitura no Brasil, como o ProLer e o Biblioteca Nacional, ministrando conferências e seminários para professores de leitura e de literatura. Foi presidente da Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes, e membro do Conselho Estadual de Cultura. Participou de júris e de comissões de salões e prêmios, além de curadorias e museografias. Foi um dos principais idealizadores do movimento por um Brasil literário, do qual participava ativamente. Por favor, Rodrigo, eu fiz umas pesquisas sobre a cidade de Papagaio. Fica na parte central de Minas Gerais. Ele nasceu em Pará de Minas, mas ele adotou como cidade dele a cidade de Papagaio. Em Papagaio há a Casa da Cultura Bartolomeu Campos de Queiroz. E será inaugurado em breve, talvez até já tenha sido, o Centro Cultural, com o nome dele, né? E aí lá eles recebem visitas, fiquei até com vontade de ir lá conhecer. Papagaios está a 145 km de BH, tem 13.900 habitantes, é uma cidade bem pequenininha, né? E a base da economia lá é a extração de argósio. Gente, o Google é fantástico, né? Tudo que você precisa está lá, sabendo tudo, sabe? Aí, Rodrigo, esse projeto também, aí, o ProLer, né, ele foi implantado em 22 estados no Brasil, foi criado em 1992, e ele participava ativamente, né, como a Tereza falou, de cursos. Sim, Rodrigo, podemos continuar? Vou arriscar no francês aqui, eu não sei ler. Fala no português. Por suas realizações, Bartolomeu colecionou medalhas. Cavaleiro da Ordem das Artes e das Letras, na França, Medalha Rosa Branca, Cuba, Grande Medalha da Inconfidência Mineira e Medalha Santos Dumont, Governo do Estado de Minas Gerais. E também prêmios literários importantes, como o Grande Prêmio da Crítica em Literatura Infanto-Juvenil pela APCA, Jabuti, FNLIJ, Academia Brasileira de Letras. Foi 4 vezes indicado ao prêmio Hans Christian Andersen, sendo finalista em 3 deles. Pela obra Vermelho Amargo, ganhou póstumamente o Prêmio São Paulo de Literatura de melhor livro do ano. Publicou mais de 40 obras, algumas delas traduzidas para o inglês, espanhol e dinamarquês, incluindo antologias, novelas, poemas e didáticos, os quais têm sido objeto de estudo de teses em monografias de cunho universitário, 4 delas publicadas em livros. Nas obras de Bartolomeu estão muito presente o compromisso com a palavra. Ele dizia assim: sou frágil o suficiente para uma palavra me machucar, como sou forte o suficiente para uma palavra me ressuscitar. Então daí a fala dele no sentido da escolha da palavra hábil, principalmente dirigida às crianças. Então isso para nós educadores, né? Para nós seres humanos. Então acho que é um apelo muito bonito que ele deixou, né? O cuidado com as palavras edificam, animam, fortalecem, como também pode ser o contrário. Então a poeta mineira Henriqueta Lisboa escreveu sobre Bartolomeu. Não é ele tão somente um educador que sabe distinguir através de estudos filosóficos, pesquisas estéticas e experiência no campo de atividade, o valor da arte no processo educativo. Ele também é um poeta, aquele que mergulha nas águas profundas da pré-existência e da inocência, o que aporta a ilha onde todas as causas se tornam maravilhosamente possíveis, o que acabou descobrindo o segredo da felicidade. Então, as obras de Bartolomeu, elas transbordam poesia. Mesmo na prosa, a poesia está transbordante ali.
E ele disse que foi influenciado por 3 mulheres. Dona Helena Kipop, né, que é uma grande educadora, muito voltada para a área da inclusão, da educação especial, e a Henriqueta Lisboa. E a Henriqueta Lisboa um dia falou para ele: Bartolomeu, a natureza é a coisa mais sábia que existe, palavra certa. E a natureza não fez um rio para criança, não fez um rio para o adulto, não fez uma árvore para a criança, não fez uma árvore para o adulto. Assim deve ser a literatura. A literatura deve ser a mesma para todas as faixas etárias. E aquilo ficou muito forte nos escritos do Bartolomeu. Ele fala que ele ficava muito feliz quando chegava numa escola de ensino fundamental e via as crianças lendo o livro dele por parte de pai, criança. Ele ia às universidades, encontrava os adolescentes e adultos também, às vezes comentando sobre o livro que tinham lido, e também a terceira idade, que comentava também que estava lendo esse livro. Então, todas as faixas etárias, ao mesmo tempo. Aí ele dizia que não pode haver limites para a literatura, limite etário, né? Que uma boa obra literária é aquela que atinge todas as idades. Eu achei isso muito fantástico. Aí ele começou a escrever quando estava exilado na França, na década de 1960, para aplacar a solidão. Eu procurei assistir, gente, vários vídeos de entrevistas. Eu não sei se por coincidência eu só vi aqueles em que ele não menciona sobre o exílio. Ele conta que ele tinha ido, num deles ele conta que ele estava na França estudando, deve ter aproveitado o exílio para estudar. E às vezes ele sentia muita saudade do Brasil. Aí ele ia contemplar um lago, e nesse lago tinha um peixe que de vez em quando ele vinha à superfície, segundo ele, para buscar um ar puro. E passava também um pássaro, que eu acho que é uma andorinha. E aí ele conta a história do peixe que apaixonou pela andorinha, o pássaro e o peixe. Esse primeiro livro aí, assim, eu peço desculpas porque a figura não está muito nítida da capa, né? Mas lá na internet vocês encontram uma figura melhor. Aí os dois se apaixonam. A andorinha pelo pássaro, o pássaro o peixe pela andorinha. E aí ele fala que uma coisa que eu nunca tinha pensado, nem o peixe e nem o pássaro deixa rastro por onde passa. Eu falei, gente, por que eu nunca pensei nisso? Né? Ele tinha umas leituras assim, de mundo muito interessantes. Ele diz que também ele identifica muito com o Manuel de Barros, que até o livro que nós vamos presentear a André. E ele fala que o Manuel de Barros dizia que nós, seres humanos, não devemos ter um olhar cotidiano para as coisas. Nós temos que ter um olhar para as coisas como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Muito, muito bonito, né? Aí ele conta que voltou para o Brasil, mostrou o livro para Henriqueta Lisboa, ela o incentivou ele escreveu o livro num concurso, ele escreveu e teve o primeiro lugar. Ela falou, eu vou mostrar seu livro para o Carlos Drummond de Andrade. Então, aí, continuando. Em seus escritos, quando estava exilado na França, na década de 1960, para aplacar a solidão. Ele conta que ele escreveu esse livro para ele. Em seus escritos, quando não são poesias, são prosas poéticas. O eu aparece para o mundo, ora amargo, ora esperançoso. Seu primeiro livro, O Peixe e o Pássaro, publicado em 1971, surgiu neste contexto. Outro clássico do autor, Raul, 1978, inspirado no poema A Lua é do Raul, de Cecília Meirelles, explora a forma gráfica das palavras. Então, o último livro do autor, publicado em vida, Vermelho Amargo, de 2011, se insere dentro da obra de Bartolomeu como um livro de cunho autobiográfico, ao lado de Ciganos, esse tem na biblioteca, Indês, Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, por parte de pai, e O Olho de Vidro do meu avô. Então, gente, o Bartolomeu teve uma infância muito conturbada. Quando ele escreveu Indês, que aí tem umas curiosidades muito interessantes,
Para nós que moramos na zona rural, acho que todos vocês aqui, vocês sabem o que é o ovo de indês, né? Então o que acontece com o ovo de indês? Eu fiz a pesquisa para saber. Indês é o ovo que fica marcando o ninho da galinha. Para quem já morou na roça, né? Lembrei do Elias, que eu tenho certeza que ele morou, né, Elias? Eu também. Aí ele publicou o Indês, que é a história de sua infância, né? Publicado em 1988. Até a capa do livro diz que traz 4 galinhas, mas aqui só estão as 3. São as galinhas Leghorn. Nunca ouvi falar nessa. Eu já ouvi falar. Leghorn. Elas são branquinhas. Depois eu vou contar uma história interessante da mãe dele com as galinhas. Então, Indês é o ovo que fica marcando o ninho da galinha. Significa como referência. É o que fica para a galinha voltar de novo. Eu achei tão lindo isso, que eu acho que é uma metáfora da nossa casa. Né? Nós voltamos para a nossa casa porque lá estão as nossas marcas. Né? A linguagem dele é muito metafórica. Então, nessa obra, o Bartolomeu conta sua infância através do menino Antônio, sua casa como lugar seguro. Ele e os irmãos não tinham brinquedos. A mãe inventava as brincadeiras. Como tingir as galinhas Leghorns. Num domingo. Não tem nada para a gente fazer? Aí a mãe dava um jeito de criar uma brincadeira. Enchia um tanque com tinta de uma cor e dava um banho numa galinha. Depois passava para outra cor, tingia outra galinha. Ia tingindo as galinhas. E ele falou que aquilo ali era uma grande diversão para eles. No dia seguinte, aparecia um arco-íris faminto de manhã para receber o milho, né? Então, o arco-íris, galinhas pintadas, cada uma de uma. E aí, também descreve, né? Ele também descreve nessa obra a disponibilidade amorosa da mãe de criar muitos brinquedos para eles. Aí, ele fala que brincar, ele e os irmãos aprenderam com a mãe. Aqui, lá em Belo Horizonte, no encontro da psicanálise, ele falou muito da importância da brincadeira. Que brincar encurta caminhos, porque a criança pode vivenciar tudo na brincadeira, né? A criança pode ser uma professora com 4 anos, né? Ela pode ser um motorista com 5 anos. Então, esse encurta aí o caminho, eu achei muito bonito. Ao fazer biscoito, a mãe distribuía a massa para eles, e cada um ia fazer um bicho, modelar um bicho. E ela ia fritar aquele bicho para quem tinha feito. Aí ela perguntava, vocês querem os bichos loiros ou morenos? Os loiros seriam mais clarinho, né? Com a fritura mais clara, os morenos mais escuros. Aí um dia faltou carne, porque parece que eles tinham uma infância bem pobre. Faltou carne. E a mãe falou assim, hoje nosso almoço vai ser a bandeira nacional. Aí ela tinha chuchu, cozinhou chuchu, fez o verde. O amarelo ela misturou a gema com arroz e fez o amarelo. O azul era o fundo do prato, ela tinha pratos azuis. E aquela faixa branca, ela fez, eu fico arrepiada, porque é muito lindo, né? Muita sensibilidade, né, gente? É muita presença, né? Como que eu amenizo uma falta com algo tão interessante? Aí, a faixa da bandeira, ela fez com clara de ovo cozida. Então, ele conta que eles comeram a bandeira do Brasil. E o aprendizado também que girava em torno disso, né, gente? Aí ele fala, saber comer eram coisas juntas com o saber. E nessa obra, Bartolomeu relata a descoberta da escola. Aí ele fala que a melhor hora da escola era quando a professora acabava de passar os deveres, ela deixava um tempo para ler história. Então ela lia história para eles. E aí, para ele, era a melhor hora da escola. A mãe também conta que quando eles iam passear numa distância longa, iam a pé. Aí, para amenizar a distância, ela propunha que eles contassem os mourões da cerca. Aí, se tinha uma subida, ela falava, quem chegar lá em cima primeiro vai virar anjo. Aí eles saíam correndo para ver quem chegava primeiro, uma mãe muito presente. Desculpa, gente. Só que aí, a mãe com 33 anos, morreu.
33? Deu câncer, morreu. Tem um livro que ele fala que quando a mãe tinha fortes dores, ela cantava. E ela tomava morfina. E parece que ele cita isso também numa obra que essa eu não conheço, não. Aí o mundo dele como que estava, porque eu não tive essa informação, mas parece que o pai foi distribuindo os filhos. Ele era caminhoneiro. Acho que são 4 homens e 2 meninas. O pai caminhoneiro, viajava como que ia cuidar dos filhos, né? Aí ele foi para a casa do avô paterno. Então, vou só terminar aqui o Indês e a gente passa para... Depois eu continuo aqui. A narrativa, Bartolomeu de Queiroz, na sua obra Indês, né, com simplicidade e muita delicadeza, percorre mais uma vez as lembranças e as fantasias da infância e transforma as palavras comuns em prosa poética da mais alta qualidade. A narrativa centra-se na visão de um narrador adulto que resgata seu poder infantil de ver o mundo. Aí ele também fala que quando a pessoa apela para a memória, para relatar, ali também entra um pouco de ficção, né? Eu achei interessante que o Luiz Fernando também falou isso quando ele esteve aqui, né? Ele acompanha com observação apurada a trajetória de vida de Antônio do Nascimento. O Antônio é um personagem que na obra é a pessoa dele. Em uma cidadezinha do interior, há a partida para estudar fora. Foi na Estação das Águas que Antônio chegou. Dizem que nasceu antes do tempo, então era ele, o Antônio, né? Pediram galinhas gordas emprestadas dos vizinhos, que era para fazer a sopa, né? Jogaram seu umbigo na correnteza, porque tinha umas crendices, né, gente? Não sei se ainda tem. Minha avó dizia que quando nascia criança era para enterrar o umbigo debaixo de uma roseira, que ela ia ficar muito bonita. Aí falam também que a primeira unha da criança, se botar dentro do livro, ela vai gostar de estudar, né? E eu fiz isso com meu irmão. Botei, realmente funcionou. Botar a primeira unha da criança, botar dentro de um livro. Ao cortar as primeiras unhas, botar dentro de um livro, que a criança vai gostar de estudar. Aí eu procurei saber lá no Google se tem explicação do porquê jogar o umbigo na correnteza, mas eu não encontrei, gente. Se alguém... Eu também não. Então, o esforço do narrador para construir o passado é pleno de fantasia, imaginação e afeto, das crenças e dos valores do interior de Minas, lugar de origem do autor. Então, esse Indês é interessante. Quando eu fiz o mestrado, nós tivemos uma professora de alfabetização, lembro por que cargas d'água, nós ficamos de presenteá-la com um livro. E eu sugeri esse aqui em Indês, mesmo sem ter lido, não sei se eu tinha lido algum comentário. E aqui ele mostra bastante o processo de letramento dele. Ele serve de inspiração para muitas produções de teses de doutorado, dissertação de mestrado. Eles acompanham na obra o processo de letramento que é descrito por ele. Aí depois ele publica Ler, Escrever e Fazer Contas de Cabeça. Aí ele fala que a mãe chamava a atenção deles quando ia dividir o pão, que além do letramento, da conversa, das histórias, das brincadeiras, ela também chamava a atenção deles, né? Olha, nós vamos dividir o pão, os pedaços têm que ser do mesmo tamanho, então já era uma alfabetização matemática também. Aí eu captei alguns aspectos criativos dessa obra. Então, a autobiografia, né, com um toque poético, a obra é um mergulho na memória do autor, quando a infância é revisitada com uma linguagem que mistura prosa e poesia, conferindo um tom lírico e pessoal à narrativa. Há o relato do processo de letramento. Bartolomeu explora a relação do menino com a leitura e a escrita desde os primeiros contatos com a linguagem até a construção de seu universo de conhecimento. A escrita de Bartolomeu é marcada por imagens fortes e sensoriais que transportam o leitor para o mundo da infância e despertam emoções e lembranças. Temas universais da infância. A obra aborda temas como a descoberta do mundo, a importância da leitura, a relação com a família e a busca de identidade. Temas que ressoam com a experiência de muitos leitores. Aí, gente, com o falecimento da mãe, ele vai para a casa do avô paterno.
E aí, eu gostei muito dessa obra. Essa que ele falou, né, que todas as idades ele percebia que estavam lendo a obra dele, ele ficava muito feliz com isso. Aí ele vai para a casa do avô e ele ama muito esse avô. O avô era um homem bem tranquilo. A mulher dele, a avó do Bartolomeu, uma noite sonhou com uma vaca. Aí o marido aproveitou a inspiração do sonho, jogou na loteria, né, no palpite da vaca e ganhou muito dinheiro. Aí nunca mais trabalhou. Então o Bartolomeu encontra esse avô desocupado em casa. E a mulher dele falava que ele era tão tranquilo que se ele fosse morrer de repente, ele ia demorar um mês para morrer de repente. Aí eu trouxe alguns trechos dessa obra. Pode ler. Só um minutinho. Ele conta que o avô escrevia em todas as paredes da casa. Então, nessa obra aqui, está o retrato da parede, né? Aqui em cima. Ele anotou assim, hoje recebemos a visita do padre Libírio, que abençoou. E aqui estão algumas, né, fotos de algumas crianças. Talvez seja ele, que ele era o mais novo aqui, né? Aí tem de vocês aí. A irmã e aqui os avós. Por parte do pai. Trechos da obra por parte do pai, de pai. Todo acontecimento da cidade da casa do vizinho, meu avô escrevia nas paredes. Quem casou, morreu, fugiu, caiu, matou, traiu, comprou, juntou, chegou, partiu. Coisas simples, como agulha perdida no buraco do assoalho, ele escrevia. A história do açúcar sumido durante a guerra estava anotada. Eu não sabia porque os soldados tinham tanta coisa a adoçar. Também desenhava tesouras desaparecidas, serrotes sem dentes, facas perdidas. E a casa, de corredor comprido, ia ficando bordada, estampada de cima a baixo. As paredes eram o caderno do meu avô. É lindo isso, né, gente? Cada quarto, cada sala, cada cômodo, uma página. Ele subia em cadeira, trepava em escada, ajoelhava na mesa. Para cada notícia escolhia um campo. Conversa mais indecente, ele escrevia bem no alto. Era preciso ser grande para ler ou aproveitar quando não tinha ninguém em casa. Caso de visitas, ele anotava o dia, a hora, o assunto ou a falta de assunto. Nada ficava no esquecimento, em vaga lembrança. Sim. Então, um letramento muito forte na vida dele, né? Alguém quer trocar de leitura? Alguém quer continuar? Enquanto ele escrevia, eu inventava história. A Casa do Meu Avô foi meu primeiro livro. História não faltava. Eu mesmo só parei de urinar na cama quando meu avô ameaçou escrever na parede. O medo me curou. Leitura era coisa séria, escrever ainda mais. Escrever era não apagar nunca. Que bacana, né, gente? Esse aspecto permanente, duradouro da escrita, né? Apreciava meu avô e sua maneira de não deixar as palavras se perderem. Sua letra no meio da noite era a única presença viva acordada comigo. Cada sílaba um carinho, um capricho, penetrando pelos olhos até o passado. Meu avô pregava todas as palavras na parede, com lápis quadrado de carpinteiro, sem separar as mentiras das verdades. Tudo era possível para ele e suas letras. Viver sem esperança é como ter casa sem janela. Filhos de muitos ofícios, pedreiros, lavadeiras, professores, médicos, motoristas, órfãos, e sem inquietações pelas diferenças, nós nos gostávamos em silêncio, vencendo o destino sonhado um a um. E o recreio era o lugar das trocas. Bolo por araticum, maçã por manga, goiaba por chocolate, banana por doce cristalizado, e assim experimentávamos o gosto da vida do outro sem reservas. A nossa diferença era a nossa alegria. Ah, achei tão profundo isso, né, gente? De encontro à inclusão, né? A nossa diferença era a nossa alegria.
Porque a gente tem, a sociedade atual tende muito a valorizar o igual, né? O igual. Aquele que não. Quem foge à regra, às Sim. vezes é Eu fiz excluído, questão né? de uma. Sim. É, A nossa diferença era a nossa alegria. Muito bonito, muito profundo, né, gente? Porque essa diferença que hoje às vezes é tão. Aí ele fala uma coisa tão bonita sobre a beleza, gente. Que a beleza é tudo aquilo que você não dá conta de ver sozinho. E aí ele ressalta o papel do professor. O professor, quando lê uma obra, empolga com ela e leva para os alunos essa empolgação para a leitura daquela obra. Segundo ele, é o maior meio, né, de divulgar, de desenvolver o gosto pela leitura. A beleza não cabe em você, ele dizia. Beleza não cabe em você, ela tem que ser partilhada. E hoje uma pessoa me mandou um poema tão bonito, sem saber que eu estou preparando isso aqui, tão bonito poema, fala da beleza de um varal de roupas. Depois eu posso até ler para vocês também, não é do Bartolomeu não, mas vai ao encontro da sensibilidade. Essa importância do letramento, né, gente, em casa, que bacana, né? São coisas de mães que fazem, né, toda a diferença e permanecem para sempre nas nossas memórias, né? Eu aprendi a ler, gente, nós morávamos na zona rural, morei até 9 anos. Perto da nossa casa, tinha 2 adolescentes que não sabiam ler. Então, toda noite eles iam para minha casa para minha mãe ensiná-los a ler. E eu e meu irmão, eu devia ter 6, e meu irmão 3 anos, a gente ficava perto vendo. E quando a minha mãe viu, a gente estava lendo. Porque criança aprende. Foi. Aí eu tinha também uma tia analfabeta. Aí ela foi para o Paraná, uns filhos ficaram lá, e os outros voltaram para cá. Ela me pediu para escrever as cartas para eles. Aí eu falo que eu já fui um pouco Dora. Eu escrevia as cartas e botava no correio. E eu ficava incomodada com aquilo. Como que pode um ser humano não saber ler, né? Então essa questão aí da leitura, eu acho que é muito triste a gente saber que o Brasil ainda tem um alto índice de analfabeto, mas tem diminuído bastante, graças a Deus. É o exemplo nosso, não por eu, né? Sim. Aí ele fala bonito também que quando o escritor, quando o leitor encontra o escritor, aí forma uma terceira obra que nunca será editada. Eu achei tão lindo isso. Quando o leitor encontra o escritor, nasce uma terceira obra que nunca será editada. Por quê? As palavras do que escreve não são as palavras de quem lê. E o que o leitor faz com isso é essa terceira obra que nunca vai ser editada. Ele fala que, às vezes, alunos perguntavam para ele: ô, seu Bartolomeu, o que é que o senhor quis dizer com isso? Algo lá das obras dele. Aí ele falava assim: foi a professora que perguntou isso? Foi. Ela perguntou o que é que o senhor quis dizer com um determinado trecho lá de sua obra. Ó, pega essa professora para ligar para mim, que eu vou responder para ela que eu não sei. Porque é isso, né, gente? A questão da interpretação é subjetiva, né? Eu atendo, como a Marília falou, na alma, né? Marília, não vou estender muito não, tá? Aí, a professora de 2 meninos falou assim: Marília, Carlos, trabalho com eles, eu trabalho como psicopedagoga, tá, gente? A leitura nas entrelinhas, porque eles têm dificuldade, eu não gosto da palavra dificuldade, mas ela falou, eles têm dificuldade para tirar a mensagem que estão nas entrelinhas. Aí eu levei aquele poema bem pequenininho da Adélia Prado. Minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão roxinho e molho de batatinha, mas cantava. Então, a alegria da mãe. Mas na minha cabeça, né, o poema está revelando até a dificuldade financeira dessa mãe. Só tinha arroz, feijão e molho de batatinha. Mas apesar disso, ela é alegre, né? Aí eu perguntei para um deles assim: o que você percebe aí de característica da mãe? Ah, a mãe cozinhava e cantava. O que não está escrito aí, mas que a gente pode concluir sobre essa mãe? Essa mãe era vegana.
Gente, olha aí, né? Olha aí a terceira obra. A terceira obra, né, gente? Eu estou contando isso apesar de ser da velha prata, porque ilustra o que ele falou, né? Olha a terceira obra. Aí eu falei, o que mais? Pode ser que ela não gostava de carne. Também pode ser, né? E mais um argumento você tem? Eu acho que ela poderia não ter dinheiro para comprar carne. Então, aquele meu argumento que foi único na minha interpretação, olha quantos que foram para eles, né? Eu tenho alguns comentários aqui que ele fala que a linguagem é a possibilidade do impossível. Também é muito bonito isso, né? A linguagem é a possibilidade do impossível. Que a literatura é o lugar de transformação. A leitura produz refinamento do mundo. Olha que bonito, né, gente? Compromisso com o texto bem construído. Ele defendia muito isso, a importância da escolha da palavra. Henriqueta Lisboa dizia que ele era como se fosse um artesão, tirando, né, aquilo que está de aresta, colocando o que vai ficar melhor nos textos dele. A gente ganhava, ele fala também que na casa dele, o presente que eles ganhavam era a palavra. De manhã a mãe falava, Deus te abençoe, meu filho, vai com Deus para a escola. Eles não ganhavam presentes materiais, ganhavam presentes as palavras. E como que as palavras podem ser presentes, né, gente? Então, ele falava também que o posto poético é o que não cai. Eu fiquei pensando, mas a poesia é para sempre mesmo, né, gente? Hoje você pode ler um poema de nem sei quanto, né, Rodrigo? E esse poema está atual, né? O grande fenômeno literário, isso eu já falei, ocorre quando o escritor encontra com o leitor e desse encontro surge uma obra que nunca será editada. Aí ele fala também, só para ir terminando, que a escola sozinha não dá conta de formar o leitor. Isso deve ser uma missão de toda a sociedade. Aí ele pede para que as crianças sejam presenteadas com livros, que nós presenteemos as pessoas com livros. Aí ele cita até um projeto da CEMIG, que distribuía textos literários na conta de luz. E aqui em Muriaé também tinha padaria que fazia isso, né? Tinha uma padaria. Você ia comprar o pão, levava um poema. No ônibus, que eu achei tão bacana. Quando ela esteve aqui, né? Poemas. Eu andava de ônibus e eu li os poemas. Aí você ia sentado e o poema na sua frente. É uma coisa muito legal, né? E aí ele fala que o professor, para motivar aquilo que eu já comentei, ele tem que ser aquele que vai com entusiasmo. Eu estou lendo a obra tal. Aí eu lembrei de um professor que falava, gente, eu estou lendo a obra tal. Aí citava a obra até um determinado momento. Depois, agora, se vocês quiserem saber o final, vocês vão ler a obra. É uma estratégia boa, né? De desenvolver o gosto pela leitura. Aí, gente, esse poema, eu chamo de poema, mas é do livro Indês. Era silencioso o amor. Era silencioso o amor. Podia-se adivinhá-lo no cuidado da mãe, enxaguando as roupas na água de anil. Era silencioso, mas via-se o amor entre seus dedos cortando a couve, desfolhando repolhos, cristalizando figos, bordando flores de canela sobre arroz doce nas tigelas. Eu lembrei muito da minha avó, muito. Lia-se amor no corpo forte do pai, no seu prazer pelo trabalho, em sua mansidão com os longos domingos. Era silencioso, mas escutava-se o amor murmurando noite adentro no quarto de casal. A casa sem forro deixava vazar esse murmúrio com aroma de fumo e canela, que invadia lençóis e dúvidas para depois infiltrar-se entre telhas. Experimenta-se o amor quando, assentados no calor da cozinha, pai e mãe falavam de distância, dos avós, das origens, dos namoros, dos casamentos. E quando o sono chegava para cada menino em cada tempo, era o amor que carregava cada filho nos braços para a cama, ajeitando o cobertor sobre o queixo. Também maravilhoso, né, gente? É muito lindo. Então, com isso eu termino aqui, gente.
Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. A vaca e as 4 patas. As patas aves e as patas da vaca. Esse livro foi usado no México para alfabetizar as crianças. Então, gente, é um grande mineiro, né? Que orgulho, né? E aí, quando eu fui escolher meu patrono, eu já estava assim, encantada, né? Como dizia o Luiz, que a Cecília era a esposa espiritual dele, aí eu lembrei que eu posso adotar o Bartolomeu como meu marido espiritual. Porque vai ao encontro das nossas infâncias, e isso é universal, né, gente? Mineira, né? Principalmente para nós mineiros, né? Aí, alguma pergunta? Sim, Maria. E a Maria do Carmo nos apresentou Bartolomeu de maneira viva e despertou em cada um de nós agora a vontade de conhecer as suas obras. Isso que é importante, né? Você apresentar alguém e esse alguém cativar a gente, como ela fez de maneira tão brilhante, tão calma, tão tranquila, e pena que mais dos nossos confrades e confreiras não estejam aqui para ter bebido dessa sabedoria. E é importante isso. Agora, depois, Maria do Carmo, se você puder, quiser enriquecer isso, porque esse documento fica no nosso arquivo. Né? Acho que a gente tem que rever, Teresa, para saber se todos que já apresentaram deixou cópia no arquivo. Eu vi lá a pasta se você depois quiser completar, colocar mais alguma coisa, você pode fazer. E muito obrigado pela sua apresentação, e neste momento nós estamos abrindo o debate. Só um minuto, esse livro aqui foi o último livro que ele publicou, foi em 2012, ele faleceu em 2012, né? Foi um pouquinho antes. Aqui ele relata mais a questão dele com a vivência com a madrasta, porque a madrasta parece que o relacionamento lá não era bom, não. Ela casou, né, levou 6 filhos para e ela partiu o tomate. Ele conta que ela partiu o tomate, né? O vermelho aí vem não só do tomate, mas principalmente dele. E ele conta que à medida que os filhos foram saindo de casa, as fatias do tomate iam aumentando a espessura, né? Então tá bom, gente. Muito obrigada pela atenção. A nossa Academia do Conhecimento vem com essa missão de sair mais sábio, tá? Mais lírico. A tua apresentação, ela tem uma apresentação de muita erudição, muito conhecimento do Bartolomeu, tá? E ainda sei muito pouco, diante da grandiosidade dele. Rico de metáforas, riquíssimo de metáforas, e mostrando, né, o poder que nós temos de criatividade. Né? O avô dele, o livro era na parede, a mãe, aquelas cores da bandeira brasileira, tudo criatividade. E aí a Cristina também fala um pouco da mãe dela. Maria do Carmo, deixa eu te dar os parabéns também, porque é uma viagem que a gente faz. Eu faço uma viagem para minha infância. A história do Indês aí, para mim, é uma história verídica, que eu presenciei, e muitas outras situações. Né? Quando coloca aqui a mãe dele, né, todas as histórias, as invenções que ela fazia para que os filhos... Eu me vi indo para a escola com 10 anos de idade, fazendo isso pela estrada de chão, 3 quilômetros para ir, 3 para voltar, contando, subindo barrancos, correndo para ver quem chega primeiro, porque quem chegasse por último era a mulher do padre, né? E ninguém queria isso. Então, é uma viagem, realmente. Que bom que temos patronos desse quilate na nossa academia. Lembrei disso, André. André recebeu a medalha de honra ao mérito do José de Alencar. E foi em maio. Os nossos confrades estiveram lá presente. Mas aqui, Andréia, o nosso carinho, a nossa ternura, e você merece. A nossa gratidão, Andréia. Desculpa a demora, mas foram... Não. Então, peraí, vamos tirar uma foto que nós três aqui. Obrigada, gente. Nossa, cara, é muita emoção.
pegar minha pacola. Ai, Deus, maravilhoso. E o Bartolomeu era admirador dele.